Salve, salve amigos do canal Legado da Fiel, como é que vocês estão? Vou falar aqui um pouquinho, já citei alguns episódios anteriores aí, mas uma conquista que completou 75 anos. A nossa primeira conquista interestadual, isso no Rio São Paulo de 1950. A primeira vez foi disputada em 1933, na era profissional, quando começou o profissionalismo, mas ela não foi levada adiante, ganha pelo Palestra Itália, e ela só retorna com força mesmo a partir de 1950. Então é considerado como oficial a primeira disputa do Rio-São Paulo a partir de 1950, que foi durante todo o período até a década de 60, que era um torneio muito forte, a rivalidade era muito grande. E esse torneio desse ano foi disputado por Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Portuguesa, Fla-Flu, Botafogo e Vasco também por parte dos cariocas. Então são 8 equipes disputando e o Corinthians termina em primeiro lugar com 11 pontos, um ponto à frente do Clube de Regatas Vasco da Gama, que ficou com o vice-campeonato. Tudo isso em função de uma vitória importante do Corinthians de virada por 2-1, garantindo assim praticamente seu título, já que bastava para ele um empate contra o Botafogo no Pacaembu na última partida, em fevereiro de 1950, para que o Corinthians conseguisse, enfim, a conquista do seu primeiro Rio-São Paulo, seu primeiro torneio interestadual. E o time base daquele torneio maravilhoso, foi Bino, Idário, Newton, Belfar e Toguinha, Hélio, Cláudio e Luizinho, na frente Baltazar, Nelsinho e Noronha. Essa era a base, muitos jogadores aí vindo do Maria Zélia, que estavam chegando ali, começaram a mudar o cenário, que o Corinthians seria muito grande nesse período, pelo menos de 50 até 1955, quando ganharia torneios intermunicipais, né, interestaduais, os torneios, os campeonatos paulistas, e também até torneios internacionais, como o próprio Charles Miller de 1955. Então essa conquista para o Corinthians ela passava a ser importante, porque começavam assim sim as grandes rivalidades, né? Por enquanto, naquele momento era só amistosos que eram feitos, então essas disputas com os times do Rio de Janeiro, que sempre foi um cenário muito forte, São Paulo-Rio, então isso dava uma conotação e uma expressão muito grande no cenário futebolístico, já que o futebol começava a ter uma outra proporção, começava a ter uma outra cara, um outro dinamismo, né, um outro foco, um outro enfoque, digamos assim, e ali realmente essa conquista daria ao Corinthians aí esse privilégio, né? Ele que conquistou 5 vezes esse torneio, ele é o campeão de 1950 e a última edição que foi disputada também foi ganha pelo Corinthians no ano de 2002, quando ele ganha, na época, né, dirigido pelo seu Carlos Alberto Parreira, o Corinthians ganha o campeonato com um empate, bastava um empate contra o São Paulo no Morumbi, um empate de 1-1 e o Corinthians ganharia aí o seu quinto e último, né, título dessa competição disputada, que hoje já não tem mais essa disputa, até porque já existem outros torneios importantes no calendário, como a Copa do Brasil e também o próprio Campeonato Brasileiro, que ocuparam esse espaço, né, espaço de interestaduais. Então, mas naquele momento sim, foi muito legal, porque era o início de uma era é, campeoníssima do Corinthians, né? Campeão do Rio São Paulo de 1950, ganharia novamente o Rio São Paulo 53, 54, ganharia o Campeonato Paulista de 51, 52 e 54, ganharia o Charles Miller de 54 e 55, a Taça dos Invictos também depois ganha em 57, o torneio, o troféu mais querido do Brasil também em 55. Então foram muitos troféus para essa galeria enorme de conquistas, que se tivesse ali naquele momento partidas assim internacionais, digamos assim, uma Libertadores da América, aquele time seria muito forte, um forte candidato. O time da década de 50 seria um fortíssimo candidato à conquista desses torneios, né, que passaram a ser aqui internacionais, que foi a Libertadores da América e os próprios intercontinentais. Mas não foi assim, depois o tempo foi passando, o Corinthians, né, caiu muito depois na década de 60, infelizmente, mas ganhou ainda o Rio São Paulo de 66, né, conseguiu ainda ali dividido. Era um bom time, tanto é que tinha sido vice-campeão paulista também naquele próprio ano, mas já não era mais aquela força, né, aquela consistência do time que nós tivemos em 1950, 51, 52, 53, 54 e 55. Então era esse recadinho, era só, né, uma lembrança aqui, uma homenagem a esse time, a esses jogadores que foram importantes naquele período, aquela conquista que foi considerada importante também naquele período e que dava ao Corinthians
aí a condição, né? A condição de campeão praticamente do primeiro torneio assim efetivado do torneio Rio-São Paulo. Gente, eu tô aqui, ó, tô aqui na natureza, tá? Passa caminhão às vezes, um caminhão de água que abastece o nosso condomínio. Vai passar ali embaixo no vídeo, ó, vocês vão vê-lo ali, tá bom? Mas é isso aí, é de improviso, é um abraço para vocês. Se vocês não conhecem o canal Legado da Fiel, por favor, vá lá no canal agora, se inscreva no canal, tem vários vídeos contando a história do Corinthians, das suas conquistas, dos seus jogadores, dos seus presidentes, dos seus ídolos, né? E pessoas que marcaram a história da vida corintiana. É isso aí, gente. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E como eu sempre digo aqui nos episódios, eternamente vai Corinthians e fiquem com Deus. Um abraço.